Bom dia, queridos e queridas. Sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Sejam bem-vindos. Muito bom dia, Rosângela, Kátia, Val, Patrícia. Bom dia. Muito bom dia a todos. Hoje eu venho aqui com uma dica de filme, antes da nossa amiga Cris entrar. Venho com uma dica de filme, por conta do assunto de ontem, do nosso café. Eu esqueci de falar dele ontem, né? Então eu vou deixar hoje aqui a dica, chama O Contador de Histórias. Você pode encontrar no YouTube mesmo, gratuitamente, é um filme de 2009, que conta, é um filme biográfico de um professor de filosofia, né? Ele é um contador de histórias, é o Roberto Carlos, né? E aí esse filme conta a história de como ele foi parar na FEBEM, desacreditado, e as pessoas diziam que ele era um adolescente irrecuperável, e como é que o amor e o acolhimento de uma família nova mudou a vida dele. Então, assistam, porque é muito interessante, né? A gente vê, assim, o quanto que realmente a boa vontade, né? Quando a gente está afim de usar o amor, como que muda, né? E ninguém é recuperável totalmente, né? Tá aí, vários exemplos estão aí para nos mostrar isso, né? Cada um de nós tem sua estrada de Damasco. Bom dia a todos. Um monte de gente chegando, enquanto eu tô aqui tagarelando. Ó, a Daisy já indicou outro, que é o Lion, enfim. Eu já assisti esse filme, lembro que chorei muito, mas eu não me lembro da história dele. Então, eu não sei nem te fazer uma sinopse aqui para indicar, mas tá aí a indicação da Daisy para esse filme. Bom dia a todos. Tá baixo o som, gente? Depois vocês vão me dando feedback aí, que aí eu mexo aqui. Não sei se é alguma coisa que eu fiz. Quando a Cris entrar, por favor, alguém me avisa ou ela dá um sinal. Porque às vezes eu perco. As palavrinhas vão subindo aí, eu perco. Oi, Flavinha. Flavinha perdeu a dica de filme. Indicação de filme, logo no início. Ah, Val, esse daí foi esse mesmo. Depois vocês assistam esse que eu falei, tá? Sobre, o filme é O Contador de Histórias. Tá no YouTube, tem no YouTube ele, e é gratuito. Acho que eu tô com algum problema hoje. Peraí. Alguém escreve aí, gente, ó, O Contador de Histórias. Olá! Muito bom dia, querida. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, ficou ótimo o enquadramento, adorei o quadro, tão lindo ali atrás. A Muito bom minha dia. casa cheia de Francisco aqui. Seja muito bem-vinda, querida. É uma alegria imensa ter você Nossa, aqui. Uma noite tensa. e como você quer que eu coloque o fone? Eu acho que com fone vai ficar melhor. Tô achando que tá um pouco abafado, pelo menos para mim. Vamos ver aí. A Fabi dizendo que tem na Netflix também o Contador de Histórias, gente. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Esse agora melhorou. Melhorou muito, bem Então tá melhor. bom.
É porque eu tive que me trancar aqui, porque senão os gatos entram, daqui a pouco tem gato na câmera, tem... Ué, aqui é normal. Eu não tenho onde me trancar deles, não. Eles vêm mesmo. Cris, meu amor, apresente-se, por favor, como é a sua primeira vez hoje. Por favor, apresente-se para o pessoal aí do café. Então, bom dia a todos. O meu nome é Christian Carla, a maioria me chama de Cris. Eu sou de Friburgo, mas eu me considero macaense, amo Macaé. E junto com aquele que foi meu grande companheiro, amigo, parceiro nessa caminhada, George, nós tivemos a oportunidade de fundarmos o Lar Francisco de Assis, aqui em Macaé, depois de uma longa caminhada lá no Lar de Frei Luís. Trabalhamos lá 8 anos e fundamos o Lar Francisco de Assis aqui em Macaé, aos moldes do trabalho de lá. E tem 1 ano que George partiu e deixou aí essa grande tarefa, onde eu e queridos companheiros do lar estamos aí tocando e estamos aí nos esforçando para podermos vivenciar o Evangelho, né? Nos esforçando para podermos ser espíritas, colocar em prática aquilo que a gente prega, que é difícil, com muito trabalho. Eu digo que ter tido o compromisso de fundar o Lar Francisco de Assis talvez tenha sido o maior desafio dessa minha existência, né? Porque não foi fácil essa tarefa, não é fácil estar à frente de um trabalho desse, conduzindo um trabalho desse, mas sozinha não faço nada. Tenho grandes companheiros ao meu lado que, principalmente depois da partida do George, que estão comigo ali, me ajudando, caminhando ombro a ombro para a gente poder tocar esse trabalho. E estamos aqui hoje, né? Café com o Evangelho. Dora conseguiu me fazer acordar cedo. Bota todo mundo para despertar. Na verdade, nem dormir, né? Que algumas pessoas na estreia ficam ansiosas. Eu não durmo, porque eu achei que eu fosse perder a hora. Aí mil coisas na minha cabeça. Do jeito que eu sou ansiosa, porque eu sou muito ansiosa, mas vamos aí. Estamos aí. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Fica o convite para quem ainda não conhece o Lar Francisco. Agora não dá para conhecer pessoalmente, mas já dá para acompanhar o que eles vêm fazendo através das redes, né? A Corrente do Bem, que ontem foi com Turra, e tem sempre lá no YouTube disponível para o pessoal assistir depois. E quando tudo voltar, conheçam o lar, tem uma energia ímpar, é um lugar muito bom, muito bacana, muito acolhedor lá em Macaé. E é isso, vamos começar nosso café aí. E hoje, como a Cris vai fazer o encerramento, eu vou fazer a prece inicial para a gente começar, tudo bem? Vamos lá. Vamos encher o nosso coração, abri-lo para que o auxílio do alto possa nos tocar mais uma vez nessa manhã, que a gente consiga, mente a mente, estarmos conectados uns com os outros, com os nossos mentores e com o nosso mentor maior, nosso irmão Jesus, para que a gente consiga absorver todos os ensinamentos dessa leitura que possam tocar profundamente em nossos corações, dissolvendo ainda algumas sombras, incentivando o que já brilha em cada um de nós. Vamos também pedir ao nosso querido Francisco de Assis que esteja conosco, que nos ilumine em mais este dia, com um olhar de gratidão sobre todas as coisas que o nosso Pai Celestial nos oferta diariamente. Na natureza, nos animais, nas plantas,
em tudo que fazemos parte desse conjunto e somos tão responsáveis uns pelos outros. Com imensa gratidão, pedimos então licença para começar essa leitura, dando graças ao nosso Pai Maior. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Estamos no capítulo 13, no item 19, que trata sobre os benefícios pagos com ingratidão. No capítulo que diz, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Você quer começar lendo? Quer que eu leia? Quanto faz? Pode ler. Então, vamos lá. Item 19. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com o ingrato. Como a gente escuta isso, né? Não faço mais nada por fulano. Fulano é muito ingrato. Bonzinho só se dá mal, tá vendo? Ajuda, no final das contas, na hora que a gente precisa, ninguém faz pela gente, né? Isso é muito comum da gente ouvir. O que mostra que, na verdade, a gente fica sempre esperando alguma coisa pelo bem que a gente faz ainda, né? E aí, vamos lá, vamos ver o que eles nos dizem. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também o orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Então, como é importante nós termos esse sentimento de gratidão, né, que faz com que a gente perceba até com mais visibilidade todas as coisas boas, né? A gratidão, ela é uma lente que faz com que a gente perceba o bem ao nosso redor, né? Através da gratidão, a gente acorda mais feliz, porque percebe o presente que Deus nos oferta a cada manhã. Através da gratidão, a gente presta mais atenção no barulhinho dos pássaros, né? Na brincadeira dos bichinhos. A gente tem um olhar diferenciado. Mas a gente não pode cobrar esse mesmo sentimento dos outros, porque também não se pode cobrar amor de ninguém, né? É uma responsabilidade que a gente tem que ter para conosco. Eu preciso amar, eu preciso ser grato, né? E não fazer essa cobrança com as outras pessoas. O que você acha disso, Cris? Dora, uma frase aqui me chamou a atenção, quando fala, também são orgulhosos porque se comprazem na humildade, que o beneficiado vem de depositar reconhecimento aos seus pés. A gente gosta muito, né? Vamos levar para um meio assim, nosso, perto nosso. Quando a gente ajuda um amigo, um familiar, a gente sempre gosta de ter lá no fundinho aquele reconhecimento, espera que a pessoa depois venha e diga, né? Não, porque fulano me ajudou, né? Eu sou muito grato a fulano. E levando para além, para pessoas mais carentes, vamos dizer assim, né? Que a gente vai levar essa humildade, parece que a gente gosta de ter sempre aquele olhar da pessoa como assim, fulano, olha, fulano é muito bom, fulano me ajuda, não é? Como eu sou grata a fulano. Mesmo que o Evangelho nos diga que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? E como fala aqui que a recompensa deverá vir do céu, o reconhecimento deverá vir do céu, mas a gente, lá no fundinho, a gente fica com aquilo mascarado dentro da gente, sabe? Parece que a nossa humildade é meio sutil, não é? Por isso que Jesus vai lá fundo e fala assim, sois ainda sepulcros caiados por fora e podres por dentro.
Porque às vezes a gente quer ser reconhecido, quer ser aplaudido. A gente quer que olhe pra gente, fala, né, reconheça na gente algo de melhor. Às vezes, questão dos aplausos, às vezes a gente, vamos fazer uma explanação, né, uma palestra, um estudo, alguma coisa assim. Aí, você tá lá, você se esforça, você estuda e tal, e de repente, na hora lá quando acaba, parece que tá todo mundo mumificado, olha para você, fica assim, não bate uma palma, não faz nada. Aí a gente fala, não, os aplausos são para Jesus, mas a gente gosta de saber que as pessoas, não é? Gostaram da fala, se sentiram bem. Uma coisa que eu não gosto é aquela palminha assim, que para mim, sabe? Não, casa espírita não pode bater palma, mas eu acho que a gente pode sim expressar que gostamos e tal, mas sem nos envaidecermos com aquilo, sabe? Há várias maneiras de reconhecermos que estamos fazendo um bom trabalho sem aquilo insuflar muito o nosso ego. Eu me vigio muito, e eu não gosto nem de ficar aparecendo. Então agora, para começar a fazer essas lives, para começar a fazer esse trabalho, foi isso aqui, sabe? Porque eu sempre gostei de lá no lar, tá nos bastidores, tá ali, ó, fazendo a peça tocar, né? Para isso, porque eu tenho muito medo, porque eu sei que lá no fundo, agora tem tanta coisa para ser trabalhada, tanta coisa, que eu acho que em milésimos de frações de segundo eu posso tropeçar. Sabe? Então eu tenho muito medo. Essa questão da palma, e a gente tem que se vigiar muito. Essa questão da palma que você colocou é uma coisa que eu, sinceramente, também não consigo entender, né? Eu acho que essa coisa da gente não bater a palma diz mais sobre a gente do que pelo outro. Eu acho assim, gente, se você gosta, e se eu estou feliz, se eu estou grata pela explanação, se me ajudou em alguma coisa, qual o problema de bater palma? Quando é uma apresentação musical, a gente não bate palma. Quando não é um palestrante famoso, a gente não bate palma. Aí, porque é um companheiro da casa, às vezes, ou alguém, né, mais desconhecido, não vão bater palma, que é para não inflar o ego do sujeito. Ele que se dê conta com o ego dele. Se eu estou feliz com a explanação dele, eu quero bater palma, sabe? Então, assim, é uma coisa que quem está ali em evidência tem que estar preparado para se tratar disso, né? É uma coisa que não tem como você estar na guerra e ficar o tempo todo se escondendo para não tomar tiro. Se você se propôs a ir lá, você sabe os riscos que você tem. Então você tem que estar ali para se trabalhar, né? Então eu sou meio avessa essa coisa de não poder bater palma, né? Vamos bater palma, gente. Vamos comemorar, poxa vida, isso tá bom. E assim, e até a responsabilidade de cada um, não é? E até o que não quer dizer nada, ele pode ser vaidoso, mesmo se você não bater palma, né? Sim, sim. Nós somos, né? Nós somos, né? E nós somos. Eu tenho alguns amigos que têm vergonha, né, de estar em evidência também. Eu não sei, cada um sabe de si, mas tem muitas coisas que explicam isso, né? Tem pessoas que têm essa questão de, sei lá, de traumas, de repente, de alguma experiência de escola que esteve em evidência e não foi legal, enfim, de várias coisas. E tem muito também do medo do julgamento do outro. Às vezes está ali velando uma falsa humildade, mas na verdade está com medo do que o outro vai falar, do que o outro vai julgar. Então, realmente esse é um grande candidato a ser tocado pela vaidade, porque se você está com medo do julgamento do outro, se esse julgamento for ruim, você pode ficar cada vez pior, mas ao mesmo tempo, se ele for muito bom, você pode se envaidecer. É perigoso, né? Mas a gente está aí para o equilíbrio, porque Jesus também não ficou escondido, né? Quando ele mostrou o que veio, ele não ficou nos bastidores. Ele veio e mostrou o que veio.
E ele é o equilíbrio, né, que a gente tem que buscar, de se ser humilde, porque ele era humilde, mas a gente confunde humildade com submissão, com escondido, e não é. Jesus era muito humilde, mas quando perguntaram a ele assim, sois reis? Ele disse, sois rei? E ele disse, sou. Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Imagina quem está ouvindo isso, né? Se você fala assim, nossa, mas que presunção, tá vendo? Ele diz que é rei e que o mundo dele é muito melhor do que esse nosso, né? E na verdade não, ele era humilde demais. Mas a humildade não está na gente se esconder, né? Então a gente já até mudou o tema, que a gente estava falando sobre ingratidão e agora a gente está falando sobre orgulho e vaidade. Peraí que eu acho que deu um probleminha. Ah, deu, voltou. Vai. Tá Pode escuro seguir. para você aí? Não, tô te Aqui vendo ficou bem. escuro. Tá. Eu Vamos sigo lá. agora? Você Pode segue? ser. Continua? Você não tem mais Não. nada a falar? A gente já atropelou o tema um pouquinho. Não, vai você. Pode ir. Prefere Eu me que eu leia? perco, tá? Eu falo muito, Então, pode ir. vamos lá. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. A minha versão aqui é um pouquinho diferente da sua, mas fala assim, né? Eita! Caiu. Aí eu apoiando aqui na minha gambiarra. É assim mesmo. Ai. Foi? Foi. Foi. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Dora, isso me faz lembrar, muitos anos a gente trabalha em comunidade, muitos anos, e comunidades muito carentes. Então a gente está sempre fazendo eventos na comunidade e muita festa de Natal. Cara, quando chega a festa de final de ano, é um desafio enorme. Quando criança, ainda gostava de receber brinquedo, né? Porque hoje as crianças, você vai dar um brinquedinho de Natal, eles querem um celular, querem um tablet, né? E aí, em muitas festas, a gente sempre levava, né, bonecas, carrinhos ou brinquedinhos. E quem dava mais trabalho pra gente eram os pais, sabe? E aí a gente fazia o maior esforço para poder fazer aquela... já chegou aí? Para poder fazer aquela festa de Natal, e dava um brinquedinho, e chegava uma mãe e falava assim, meu filho não gosta desse brinquedo, não. Pode ser aquele lá? Você pode trocar esse aí, porque ele não gosta, ele já tem isso aí. Dora, eu respirava fundo, eu olhava para o Papai Noel. Aí eu falava assim, meu Deus, tanto sacrifício, fazendo essa festa, fazendo aqui, com tanta cachorro quente, pipoca, tanto trabalho para realizar isso, e vinha, né, na hora lá e fazia aquele desgosto com aquilo que a gente estava dando. Ou então a gente dava um refrigerante e falava assim, não tem Coca-Cola, não? Sabe? Então, às vezes a gente ia nessas comunidades e a gente recebia tanta assim, tanta fala, tanto comportamento, que a gente falava assim, nossa, não dá nem vontade de voltar. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou me desgastando e vindo aqui? Ou quando você vai e você tenta conscientizar a pessoa, mudar o comportamento, poder, né, se melhorar e tal. E aí a gente vê que nada, parece que a gente está malhando em ferro frio ali. E por isso que o Evangelho fala, parece que é uma prova para experimentar a nossa perseverança. E aí vem, sabe, muito
a fala sistêmica, por eu ser consteladora, eu procuro, às vezes, colocar muito em prática isso comigo. Isso é dele, eu deixo com ele o que é dele, e eu faço a minha parte. Sim. E eu sigo. Porque se eu for olhar, né, aquilo que o outro está retribuindo, a forma como está retribuindo, né, o modo como fala, a gente desiste. A gente não sai de casa. A gente não faz nada por ninguém. Porque, na verdade, a gente quer ajudar, a gente quer estender a mão, mas a gente quer que seja retribuído daquela maneira que soa saudável aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. E quando vem de uma maneira distorcida, aquilo nos incomoda. Sabe? Então, é um teste mesmo. Na verdade, perseverantes. Eu acho que muito disso não é nem ingratidão. É a ausência da gratidão. É não saber nem o que é ser grato, Cris. Sabe? Porque às vezes a pessoa não faz por mal quando você dá a ela um guaraná. E assim, você tá ali numa correria danada, meu Deus, vem cá, toma aqui esse copo, esse guaraná. E a pessoa ainda fala assim, mas não tem uma coca? Ela não tá fazendo de maldade para implicar com você, porque sabe que você tá enrolada, que tá ali fazendo das tripas coração. Não, é por desconhecimento daquilo, é por não ter noção do trabalho que você teve, da correria que está sendo. É só isso, é uma falta de noção mesmo, né? E quantas vezes os seres humanos são sem noção, puramente, não por maldade, mas por ignorância. E aí a gente às vezes se depara com isso, que não é exatamente uma ingratidão. É uma falta de gratidão, é o desconhecimento da gratidão. Né? Com certeza. E isso realmente nos choca, né? Nos choca, como quem diz assim, você não tá me vendo? Porque assim, não é nem que eu queira um reconhecimento, mas assim, você pode pelo menos respeitar que eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, não por você, mas assim, pelo grupo até, né? E aí a gente se choca. Às vezes a gente até para assim e fala assim, não tô acreditando que eu tô vivenciando isso. Mas é uma cegueira, sei lá. Nós temos um trabalho que se chama o Pão de Francisco, né? Que é um jantar que já vai fazer 4 anos que nós levamos para a rua. E também é um grande desafio. É um grande desafio. Porque nós começamos esse jantar com moradores de rua e agora, sim, o público é completamente diferente, tem muitos desempregados, pais de família, crianças que vão lá jantar conosco. E nem sempre que a gente está lá, o trabalho começa muito antes, desde a arrecadação de doação, a equipe de preparo que começa 1h30 da tarde, a equipe da montagem 6 horas, até o jantar sair 8 horas da noite, foram muitas pessoas envolvidas. E a gente vai para a entrega hoje na praça, com música, monta uma mesa, tudo bonitinho. Então, às vezes tem uns que vão lá que parece que a gente está sendo obrigado a dar aquele jantar. Sabe? E a gente pede, na hora da prece, vamos fazer uma prece, vamos fazer silêncio, né? Vamos agradecer. E aí ficam falando, ficam discutindo, não respeitam. E aí, algumas vezes, eu me encolerizava com aquilo. Eu falava assim, mas gente, que absurdo. A gente está aqui, a gente traz o jantar, não respeita nem a hora da prece, é o mínimo que pode fazer. Mas será que eles estão... eles têm consciência daquilo, Dora? Não tem. Não tem. Então, a ignorância é tamanha. E era eu que precisava mudar a forma de olhar aquilo dali, a forma de olhar a entrega, a forma de olhar a necessidade dele. Eu não sei como é que foi o dia dele. De repente era a primeira refeição, ele estava ali com raiva, estava inquieto, estava agitado. Então o problema era eu. A ingratidão era minha diante daquele trabalho. Sabe? Eu é que tinha que me colocar e falar, e se fosse eu nessa fila? Como é que eu estaria me comportando? Será que eu estaria com um sorriso daqui a aqui por estar enfrentando uma fila para receber um prato de comida? Ou eu estaria com aquela mesma cara que aquela pessoa está ali na fila? Né? Então a gente julga o tempo todo.
Exato. O tempo todo. E nós somos tantas vezes completamente ingratos ou não valorizamos também tudo que a gente recebe, né? Porque é uma ingratidão da nossa parte, por exemplo, numa correria do dia a dia, nós que não temos a preocupação, graças a Deus, né, de saber qual vai ser a próxima refeição, no sentido, será que eu vou ter o que comer daqui a 3 horas, 4 horas, enfim. A gente às vezes pega ali a comida e manda para dentro na correria danada e tal e tal. A gente não para pensar, fazer uma prece, um pensamento de toda a corrente que precisou estar trabalhando ativamente para que aquele prato de comida estivesse ali. Os animais que estão ali se doam para a gente até hoje, porque a gente ainda consome animal na humanidade como um todo. Enfim, a natureza que está aí todo dia para a gente também é ingrato, né? Quando a gente blasfema num problema em que a gente é colocado assim, nossa, por que comigo? A gente esquece que a gente é um espírito imortal e que a gente tem débitos e que a gente tem provas e que a gente tem muita coisa para melhorar. Então, às vezes, a gente também se encoleriza, a gente também se revolta, até contra Deus, né? Quantas vezes, porque nós também somos essas criaturas que na fila espiritual não está indo sorrindo, né? A gente também está indo fazendo barulho, a gente também está indo sem respeito algum, a gente está nessa fila também desse mesmo jeito. Quantas bênçãos, Nora, quantos livramentos nós recebemos durante o dia. Será que nós reconhecemos isso? Não. Então nós também somos muito ingratos, né? Deus nos abençoa, né? Nos dá benefícios o tempo todo, mas a gente não consegue reconhecer isso. Eu tenho um hábito de toda noite na minha prece, antes de dormir, eu agradeço pelos livramentos e pelas bênçãos que passaram despercebidas aos meus olhos. Porque passa. Porque a gente passa, porque a gente só pensa assim, eu preciso fazer isso, eu quero tanto fazer isso. Então, quando eu não consigo fazer aquilo, né, eu não consigo reconhecer tantas outras coisas que aconteceram durante o dia e que foi uma bênção. A gente poder hoje estar encerrando esse dia, ou iniciando esse dia, andando, falando, enxergando, comendo sozinho, fazendo as nossas necessidades básicas sozinho. A gente não se dá conta disso. Então, é muito fácil a gente falar em gratidão quando a gente está olhando o outro em relação a nós. E nós em relação a Deus. Há tantas bênçãos que recebemos. Não é? É o tempo todo. Nós somos abençoados. Eu fui buscar lá no Antigo e no Novo Testamento, que agora eu estou com essa mania, tudo que é tema eu vou lá ver o que já diziam sobre isso há milênios, né? E a gente está aqui tentando aprender. No Antigo Testamento, que a gente sempre acha que era aquele mais rude, né? Que era aquele mais durão, eles já falavam muito de amor. E eu tenho me surpreendido porque eu também tinha esse pré-conceito de que o Antigo Testamento era só aspereza, né? E aí lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, eu li assim: toma cuidado para não esquecer o Senhor teu Deus, nem deixar de observar os mandamentos, os decretos e as leis que hoje te prescrevo. É claro que isso foi escrito por Moisés, né? Deuteronômio é muito das leis mosaicas. Não aconteça que, depois de teres comido à saciedade, de teres construído e morado em belas casas, depois de tiverem se multiplicado os bois, as ovelhas e aumentado a prata e o ouro e todos os seus bens, então o orgulho te suba a cabeça e esqueças o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão e te conduziu através do deserto grande e terrível. Ou seja, né, é muito mais fácil a gente se perder quando a gente está abastado. A gente esquece toda a trajetória que a gente passou, né? E quantas vezes nessa presente encarnação a gente vem, por exemplo, como você falou, em perfeito estado físico, né?
consigo andar, consigo ouvir, não sou dependente fisicamente de ninguém. E esqueço que eu tenho um passado lá atrás que eu não sei como que eu já fui, quantas pessoas já me ajudaram, né? Quanto que Deus já fez por mim. E agora a gente simplesmente vive como se isso fosse assim normal, mais do que a obrigação de Deus me dar esse corpo perfeito. Obrigação de Deus. Exato, né? Então ele fala ali sobre isso, né? Quando tudo estiver já equilibrado, não esqueça dos dias em que você passou a penúria. Quantas vezes a gente só procura na dor, né, Cris? E aí a gente, poxa vida, né? Eu era feliz e não sabia. Ó, que coisa, que frase mais de ingratidão essa, né? A gente dizer isso. A gente, quando a gente passa por algum problema, né, Dô? Aí a gente começa evangelho todo dia, leitura do evangelho diariamente, né, culto no lar, e pede prece para um, prece para outro, e fica ouvindo música edificante, e fica só ouvindo palestra, para poder melhorar aquela situação. Quando melhora, quando passa a tormenta, a gente já começa a relaxar, aí a gente esquece até de agradecer, sabe? Então, assim, é preciso realmente ter olhos de ver. E nós não temos olhos de ver. Não temos. Certa vez eu estava conversando com um cadeirante, e aí ele fica com uma bolsinha, um recipiente para colher a urina, fica ali, porque ele não sente a urina saindo. E aí ele disse para mim que ele tinha a hora certa para poder ir ao banheiro evacuar. Que era sempre 9 horas que ele ia ao banheiro em casa. E que ele tinha no banheiro dele luvas, gel, que ele encaixava a cadeira, e aí ele tinha que estimular a região do ânus para as fezes poder sair, porque ele não tinha aquele estímulo, ele não sentia. E eu fiquei parada, olhando para a cara dele, e fiquei pensando, gente, o meu intestino, assim, meu organismo funciona, eu sinto os estímulos, a vontade de ir ao banheiro. E eu nunca pensei como isso é uma bênção. Como é bom, como esse corpo é perfeito. Como é um presente de Deus podermos ter controle ainda do nosso corpo. E a gente só pensa nas bênçãos enormes, nas bênçãos maravilhosas, no material. Eu fui abençoada, Deus me deu isso. Não! Eu sou abençoada porque eu posso comer sozinha, eu posso ir ao banheiro sozinha, estou aqui enxergando. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu tenho uma limitação visual, então um pouco de visão que eu tenho, mas eu poder estar aqui fazendo meus afazeres, estudando, né, ouvindo. O que eu não consigo estudar, eu boto audiobook. Eu sou grata o tempo todo, porque, assim, eu acho que era para eu estar muito pior, muito pior. Com tantas coisas que eu já tive a oportunidade de passar nessa vida, eu agradeço por tudo. Por tudo. Até pelas coisas que não foram tão agradáveis aos meus olhos na minha vida, eu agradeço. Até esse último ano, tantas perdas consecutivas que eu tive, 3 perdas em diferença de meses, e a perda maior que foi a partida do George, hoje eu agradeço a Deus, que eu falo assim, que bom que o Senhor me sustentou, para mostrar que eu posso continuar caminhando, e está tudo certo, está tudo conforme o Senhor, né? Deus permitiu que fosse na minha vida, porque eu precisava daquilo, para poder crescer, para poder amadurecer. E por que eu seria diferente? Por que eu não posso passar por essa dor? Né? Então, assim, vamos agradecer o tempo todo. Agora eu estou falando muito, olha o tempo aí. Não, você está certíssima. É muito fácil agradecer pelas coisas boas, né? Mas ter esse olhar também pelas coisas que nos acontecem e não são tão boas é um exercício mais difícil. É claro que eu não vou tropeçar numa pedra e dizer assim, ai, Senhor, obrigada por esse tropicão, Pai. Claro que não. Mas assim, é você
perceber que as pedras no caminho, calma aí, tá ruim, tá difícil, tá doendo, mas vai ter uma razão. E quando isso tudo passar, eu vou olhar para trás e dizer assim, não fosse aquela pedra, hoje eu não seria quem eu sou, né? Com certeza. É isso. Vamos lá, deixa eu continuar a leitura aí para a gente voltar e não se perder. E quem sabe, aliás, se esse benefício, esquecido momentaneamente, não produzirá mais tarde bons frutos. Tende certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, não vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essa lembrança será o seu castigo. Lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade deste preceito. Um benefício jamais se perde. Né? Chico disse isso também, né? Que todo bem que fizeres será teu advogado em toda parte. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Quando fala assim, esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos. Isso eu penso muito assim com as crianças, sabe, na evangelização, principalmente em crianças de comunidade, em que a gente está ali tentando fazer um trabalho e que às vezes é tão difícil, eles estão tão rebeldes, né? E a gente está ali jogando, mas a gente tem que jogar a semente. Joga a semente, joga a semente. E um dia, como fala aqui, irá germinar. E esse bem, né, os benefícios acabam abrandando os corações mais endurecidos. E aí eu vou exemplificar mais uma vez o Pão de Francisco. No Pão de Francisco nós atendemos moradores de rua, prostitutas, dependentes químicos, desempregados. E assim, quando eles chegam ali, a maioria estão alcoolizados, estão drogados. E a gente está às vezes ali falando, mas sabe que está falando com o efeito do álcool, com o efeito da droga, com o efeito da revolta. Mas a gente está ali, porque a proposta ali do pão não é só levar o alimento, mas é também levar o alimento espiritual. É também estar ali, estar germinando, sabe, essa sementinha. Então a gente fala, meu irmão, e ora, e conversa, e está sempre jogando ali o tempero do evangelho, sempre. Até porque você sabe que eles não estão sozinhos ali, né, Cris? Não estão. E aí uma vez, tinha uma moça que me chamava muita atenção. Ela chegava lá tão drogada, que ela quase não tinha condição de comer. E Vitor estava tocando nesse dia, ela chegou e pediu uma música para Vitor. E a gente não estava entendendo o que ela estava falando. Ela não conseguia nem falar. E ela balbuciou a música, e aí eu falei assim, Vitor, é tal música, era uma música de Alan Filho. E, se eu não me engano, era aquela... Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. Dor e confiança. Eu acho que era essa música. E aí, quando o Vitor começou a cantar, essa mulher, sobre o efeito, ela era crack que ela usava. Ela chorava, mas ela chorava muito. E a gente achava que ela nunca tinha prestado atenção na prece, na música, porque ela ficava largada lá no canto. E nesse dia, ela estava do meu lado, e eu coloquei a mão assim por trás dela,
E mentalmente eu fui fazendo uma prece pedindo a espiritualidade, que aquela música entrasse no íntimo daquele espírito e desse a ele o despertar que ele precisava. Afastando todas aquelas interferências espirituais que influenciavam tanto a estar ali no vício. Porque ela tinha uma família, ela tinha filhos, mas ela estava na rua. E foi uma entrega muito grande para ela aquela noite. Depois disso ela sumiu. E a gente logo fica preocupado, será que desencarnou? Será que se metem muito em briga, né? E tempos depois eu soube que ela tinha saído da rua e tinha voltado para casa. E estava lá com a família. Então, como não acreditar, né, que mesmo ali, que aquele trabalho que a gente acha que não está chegando, realmente um dia irá germinar. Talvez tenha sido aquele dia que aquele espírito mesmo ali, no auge da droga, teve o seu despertar. E germinou. Um trabalho que levou 3 anos. Para que ela tivesse coragem, para um dia voltar para casa e se desintoxicar. Então, não devemos nos intimidar, sabe, diante da oportunidade de fazer o bem. Não devemos. É mesmo uma prova que Deus nos coloca para ver se vamos desistir. Porque chegaremos e não seremos recebidos com flores. Seremos recebidos com mau humor, com revolta, com pedras. Como se nós fôssemos o culpado. E é uma coisa interessante, Dora, porque mesmo para ajudar, nós temos que saber como oferecer ajuda. Para não humilhar. Com sabe? certeza. Então, assim, meu irmão, eu trouxe aqui, eu tenho aqui isso. Você se importa de eu lhe dar? Você se importa de eu deixar aqui com você? Como agora, nesse período de pandemia, onde há muitos desempregados passando, né? Por situações delicadas. E são pessoas como nós, porque a gente está muito acostumado, né, Dora, a poder ajudar aquele que já tem o perfil do necessitado, que é aquele pobre de comunidade. Mas nós estamos vivendo um momento tão delicado que hoje quem precisa são aqueles que estão do nosso lado, que trabalhava conosco, no nosso convívio, companheiro da casa espírita, amigos, né, de outros meios. E há 15 dias eu estava numa entrega de alimentos e aí me chegou um pedido de ajuda para uma pessoa. E aí nós fomos lá na casa da pessoa para poder entregar. Quando eu cheguei lá, era uma pessoa que eu conhecia. Que nós frequentávamos uma roda de meditação, de mantra, e era uma pessoa. E eu fiquei sem graça quando eu cheguei lá, porque eu não esperava. E aí eu pensei, e se fosse eu a estar aqui precisando dessa cesta básica? Como é que eu ia ver uma pessoa conhecida chegar para me trazer aquela ajuda? E aí eu orei, e aí falei, nossa, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? Falei, que bom, né, que a gente está podendo ter essa troca, né? Tá tão difícil para todo mundo. Olha, que legal poder chegar até aqui a você. Tô aqui no que eu puder ajudar, não só com isso, tal. E aí você vê aquele abraço, aquele sorriso, sabe? E fala, ai, Cris, que bom, tava precisando muito, tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E não desistir. Mesmo que naquele terreno pareça árido, difícil, joga semente. Vai germinar. Antes de você entrar na live, eu estava dando a indicação de um filme, achando que eu estava atrasada, que a indicação era para o tema de ontem. Mas quem tiver a oportunidade de assistir, O Contador de Histórias, tem no YouTube, vai ver que, na verdade, é para o tema de hoje mesmo.
Exatamente para o tema de hoje do filme. Deixa eu ler o último parágrafo, que o tempo urge. Vamos lá. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Um guia protetor, em 1862. Finalizando aí, nos mostrando que nós estamos todos conectados, que hoje a gente ajuda, amanhã a gente pode ser ajudado, que a gente não faz ideia das tramas, né, que nos unem e que nos ligam, né, sem outras existências. E assim, os seus relatos enriqueceram sobremaneira o nosso tema. Viu? Dora, eu posso voltar só uma frasezinha acima? Claro, um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito bem com desinteresse. Quando Jorge desencarnou, e nós chegamos para fazer o sepultamento, e o ambiente espiritual que nós contemplamos, né, que nós podemos visualizar lá na hora do sepultamento, foi de muita emoção. Porque a gente sabe que naquele ambiente espiritual, né, de um cemitério, há muito daqueles espíritos que ficam esperando para vampirizar um corpo recém-chegado, né, os seus fluidos, a energia vital que ainda está ali. E quando nós entramos no cemitério, muitos espíritos com aparência de maltrapilho estavam fazendo um corredor de isolamento até onde foi sepultado o corpo de George. E aí a espiritualidade nos fala ali que eram espíritos que acompanhavam o trabalho do Pão de Francisco e que se transfiguraram naquela aparência para poder nos proteger e que iriam velar aquele corpo para que não houvesse aquela vampirização e que aquela energia não chegasse até George. Em retribuição a todo o trabalho que ele fez junto ao Pão de Francisco. Porque George era assim, ele chegava, então se o cara estava alcoolizado, ele chamava a atenção do cara, se o cara estava drogado, ele brigava com o cara, sabe? E ele, quando ele partiu, na semana seguinte eu estava lá na entrega, e eu recebi tanto abraço sincero, da prostituta à idosa, vindo falar comigo assim: minha filha, quando eu precisava, era seu George que estava aqui e chamava a minha atenção, dizendo que eu precisava, que eu tinha que melhorar, que eu tinha que diminuir na cachaça, que eu tinha que arrumar um emprego, e eu vou sentir muita falta dele. Então, assim, o trabalho que ele fazia, às vezes parecia duro, de estar ali chamando atenção, aquela maneira enérgica que ele tinha, eles estavam recebendo ajuda. E a maior retribuição que nós tivemos foi de ter esse aporte espiritual no dia da despedida dele. Então nós somos guardados, mais que a gente acha que algo está passando despercebido. Como fala aqui na leitura, no início da nossa leitura, não vamos nos preocupar de receber os aplausos e os benefícios terrenos. Porque quem precisa ver, está vendo. E a gente também não precisa fazer com o espelhinho aqui para ficar vigiando quem é que está vendo. Quem precisa ver e reconhecer, está vendo. E quem sabe, o dia do nosso desencarne, não vai ter também um desses
né? Uma dessas crianças da evangelização, um desse que a gente levou na cesta básica, um desse que a gente acolheu na casa espírita, no atendimento fraterno, ali a nos receber. Quem sabe? Então não vamos nos intimidar diante da oportunidade que nós temos de sermos úteis e fazer o bem. Não vamos. E essa foi a maior prova que eu tive. E quando fala aqui, qual o trabalho dos laços que nos unem, a gente não sabe. Não sabe. Talvez o pão de Francisco tenha sido a maior prova que Deus colocou, porque sabia que George iria precisar um dia dessa proteção. Então fez essa rede. Nós estamos todos interligados. Todos interligados. Nós somos um. Então esse trabalho, essa arquitetura espiritual, para que a gente possa um dia receber o apoio que a gente precisa, né? Não hoje, mas amanhã. A gente vai receber. Tô com medo de encerrar. Faltam 5 minutos para a gente para acabar o tempo. Menos, faltam 4 minutos. Mas eu não tinha coragem de te interromper, porque é muito rico te ouvir, Cris. E eu tive a oportunidade de conhecer o George, né? Então, assim, eu senti muito intensamente tudo isso que você falou, sabe? E, nossa, tudo isso já foi uma grande prece, viu? O seu relato já foi uma grande prece de gratidão. Mas agora eu vou deixar esses 4 minutos finais com você, para você encerrar e te agradecer muito, muito, muito por você ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, por me fazer estudar, por me fazer abrir os meus ouvidos espirituais. Porque a boca que fala está mais perto dos meus ouvidos. Então, talvez, se caiu esse capítulo para estudarmos, é porque eu precisava ouvir mais isso e ser mais grata por tudo. Então, eu agradeço a todos que estão conosco aqui e que a gente possa sair daqui com aqueles olhos de ver que Jesus nos ensinou. E eu posso fazer a prece? Pode, com certeza. Posso. Nesse momento da prece, Dora, eu sinto e visualizo um companheiro espiritual franciscano à minha frente, oferecendo um pão. E esse pão representa o alimento do Cristo. Então, que hoje, nessa manhã, onde aqui refletimos no Evangelho sobre as bênçãos que Deus nos dá o tempo todo, que possamos estar abertos a receber esse alimento que Jesus nos oferece. Que possamos tirar as traves que ainda estão em nossos olhos, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, para agirmos como Ele agiu, para olharmos aquele que está ao nosso lado, com os olhos que Ele tem, de amor, de bondade e de caridade. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, abençoe a todos que acompanharam o Evangelho de hoje. Abençoe a Dora, sua família e esse lindo trabalho, para que essa semente possa germinar em muitos corações que vierem ao encontro desse café diário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja, assim será. Muito obrigada a todo mundo que compartilhou conosco essa manhã. Hoje eu, de novo, não consegui parar para ler os comentários, mas hoje eu estou de óculos, então eu consegui ver a maioria deles. E aí eu agradeço todos os comentários. Não deixem de participar, é muito importante que vocês troquem essas mensagens, né? Porque a gente acaba criando um elo de amizade, né? Então, às vezes, muitas pessoas que não se conhecem a partir desses comentários aí, e a gente vem montando uma equipe muito bacana no café. E um dia, Cris, quando isso tudo acabar, a gente vai fazer um grande café da manhã, um grande café do Evangelho presencial. Oba, conte comigo. Um beijo grande, o nosso tempo agora está na contagem regressiva ali.
Fique com Deus. Obrigada. Beijo. Beijo.